E aí galera, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos ver razões e proporções. Vamos começar então com a razão. Uma razão nada mais é que uma divisão. Eu tenho aqui A sobre B. Isso aqui nada mais é que uma razão, eu tenho razão entre A e B. Professor, uma razão então ela é uma fração? Exatamente, uma razão é uma fração. E justamente por causa disso, esse B não pode ser zero, porque eu não posso dividir nada por zero, tá ok? Muito bem. O meu A eu chamo de numerador ou antecessor, e o B é o meu denominador ou consequente. Numerador e denominador justamente pelo fato de ser uma fração, então o número de cima é sempre numerador e o de baixo é denominador. Antecessor e consequente, isso aqui é bem importante, tá? Antecessor, porque o A, o termo que vem antes, o termo que está em cima é sempre o termo que vem antes, tá? Por isso que é antecessor. E o B é o consequente, o que vem depois. Como assim? Uma razão sempre obedece à ordem. Se eu falo razão entre A e B, é o A primeiro e o B depois. Significa que o A vai em cima e o B embaixo, tá? Então sempre o termo que vem antes é o que está em cima e o que vem depois é o que está embaixo. Por isso, antecessor e consequente. Então a razão entre A e B é nessa ordem, A sobre B. Tá ok. Só para ilustrar um pouquinho, eu tenho aqui então algumas razões especiais. A primeira delas é a escala. Sempre que você ouve falar de escala, e o Enem gosta muito de escala, nada mais é que uma razão, tá? Escala nada mais é que a razão entre o tamanho de uma representação e o seu tamanho real. Só isso, tá? Se eu falo em velocidade média, nada mais é que a razão entre a distância percorrida pelo tempo, certo? E uma razão também interessante é a relação candidato por vaga. Sempre que você vai fazer um vestibular, um concurso, eles divulgam lá uma relação de candidatos por vaga, certo? Nada mais é que a razão entre o número de vagas oferecidas e o número de candidatos inscritos para aquela vaga, tá ok? E aí a gente tem um exemplo aqui então para brincar um pouquinho com a razão. Olha só, numa festa a razão entre o número de homens e mulheres é 2/3. Calcule o total de pessoas da festa sabendo que haviam 30 mulheres. Tá ok. Então o que vai acontecer aqui? A questão ela me deu a razão e do que é essa razão 2/3 aqui? É a razão entre o número de homens e mulheres. O que vem primeiro? Tem que analisar isso aí. O que vem primeiro? O que vem primeiro é o número de homens, certo? E o que vem depois é o número de mulheres. O que significa? Que a razão 2/3 é que para cada 2 homens eu tenho 3 mulheres. É isso que vai acontecer, tá? Então vamos colocar aqui essa razão que é 2/3. Então tá aqui, para cada 2 homens eu tenho 3 mulheres, assim que eu leio uma razão, tá? Posso ler 2 está para 3, posso ler a cada 2 eu tenho 3, são todas as formas de ler uma razão, tá? Então a cada 2 homens eu tenho 3 mulheres. Eu tenho que achar o total de pessoas e eu sei que tem 30 mulheres. Se eu sei que são 30 mulheres, o que vai acontecer com o número de homens? O número de homens vai ter que ser um número que mantenha essa mesma razão aqui. Eu vou ter que achar uma razão equivalente à razão 2/3 que tenha o 30 como denominador. Como que eu acho uma razão equivalente? É só multiplicar ou dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo valor. Eu vou obter uma razão que é equivalente, que tem o mesmo valor, certo? Então aqui qual é a minha ideia? Se eu tinha 3 e tenho que ter 30, porque eu sei que são 30 mulheres que eu tenho na festa, eu tenho que multiplicar esse 3 por 10, tá ok? Se eu multipliquei embaixo por 10, eu vou ter que multiplicar em cima por 10 também, para manter a mesma razão, certo? Só vou achar uma razão que é equivalente. Então 2 vezes 10 fica 20. E aí eu sei que se tem 30 mulheres, vai ter que ter 20 homens para manter a mesma razão, que é de 2/3, tá? Se eu falar 2 homens a cada 3 mulheres, é a mesma coisa que falar 20 homens a cada 30 mulheres. A razão é a mesma. Se eu dividir 2 para 3 e dividir 20 para 30, dá a mesma coisa, certo? Então eu sei que são 20 homens. E aí o total de pessoas da festa, então, passa a ser 50, né? Se eu tenho 20 homens e 30 mulheres, vamos colocar aqui então. Resposta, eu vou ter 50 pessoas. É só somar os 20 homens com as 30 mulheres, tá? Agora nós temos aqui proporção. O que vem a ser uma proporção? Nada mais que uma igualdade de razões. Sempre que eu tenho igualdade entre razões, eu tenho uma proporção. Então olha só, eu tenho essas duas razões aqui, A e B, e essa razão A e B e essa razão C e D. As duas são iguais, ou seja, eu tenho uma proporção. E isso vai ser igual a K. Esse K é chamado de constante de proporcionalidade, que é o valor justamente que eu tenho se eu dividir o A pelo B e o C pelo D. Vai dar o mesmo valor, lógico, as razões são iguais, e aí vai ser esse meu K, que é a constante. E aí eu tenho uma propriedade muito importante, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O
que mais conhecido como multiplicação cruzada, tá? Se eu pegar B vezes C é igual a vezes D, é só multiplicar cruzado, tá ok? B e C eu chamo de meios e A e D são os extremos, tá? Então, é isso aqui. Vou pegar um exemplo bem simples só para a gente entender um pouco mais e verificar isso aqui. Imagina que eu tenho então essa razão aqui 1 para 2, né? 1 sobre 2, e essa razão 2 sobre 4. Bom, essas duas razões, elas são razões que são equivalentes, concorda comigo? É só eu pegar essa primeira razão, multiplicar por 2, tanto em cima quanto embaixo, que eu vou obter essa outra razão aqui, certo? Se elas são razões equivalentes, elas são iguais. Se elas são iguais, eu tenho uma proporção. Então isso aqui é uma proporção, essa razão é igual a essa. Qual que é a constante de proporcionalidade dessa proporção aqui? É 0,5 a constante aqui, certo? Porque se eu dividir 1 para 2, dá 0,5. Se eu dividir 2 para 4, também dá 0,5. Então essa é a constante de proporcionalidade nesse caso aqui. E aí, vamos verificar a propriedade? Então, se eu multiplicar cruzado, o que eu vou obter? 1 vezes 4, eu tenho 4, igual 2 vezes 2, também dá 4. Então está verificada a propriedade, certo? Se eu multiplicar cruzado, eu obtenho a igualdade aqui. Isso pode servir se aparecer alguma questão que der uma razão, por exemplo, desse essa razão 1 sobre 2 e ao invés desse 2 colocasse um x aqui, igual a x sobre 4, quisesse achar o x para que tivesse uma proporção. Era só multiplicar o cruzado e ver, daí resolver a equaçãozinha, né? Ver qual era o nosso x, tá ok? Então, bem tranquilo. Grandezas proporcionais. Grandeza é tudo que eu posso medir. E essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, o quociente entre elas é constante. Então, o que eu tenho aqui, A sobre B são as minhas grandezas, eu tenho o quociente entre elas e isso é constante, tá? O que é importante aqui? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, aumentando o valor de uma, a outra aumenta também. Imagina que eu tenho essa divisão aqui. Se eu aumentar o valor de uma das grandezas, a outra tem que aumentar também para que o quociente continue resultando a mesma constante, tá? Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, aumentando o valor de uma, a outra aumenta também. Bem simples, tá? E se elas são inversamente proporcionais, aí o produto é que é constante, a multiplicação entre as grandezas é constante. E aí vai acontecer exatamente o contrário, tá? Se eu aumentar o valor de uma grandeza, a outra tem que diminuir, porque é a multiplicação entre elas que tem que ser constante. Então, se elas são inversamente proporcionais, aumentando o valor de uma grandeza, a outra diminui, tá? Agora nós temos a divisão proporcional. Eu posso ter dois casos, a divisão direta e a divisão inversa. A melhor forma de eu te explicar isso é fazendo exemplos. Então eu vou fazer dois exemplos para te explicar. Olha só o primeiro aí. Então a véia morreu, tadinha, né, gente? E deixou a sua pensão de R$360 para ser dividida entre os seus 3 filhos de forma diretamente proporcional ao número de filhos que cada um teve. Então o Chico teve 2 filhos, o Iago teve 3 filhos e o Zico teve 5 filhos. Então a primeira coisa, eu tenho que ver se a divisão ela é direta ou inversa, nesse caso é diretamente proporcional, tá ok? Aí eu tenho que observar quais são as grandezas que eu tenho envolvidas aqui. Bom, o que eu vou ter que achar? Eu vou ter que achar a parte que cada um recebeu dessa divisão. Então eu vou ter o meu x, que é a parte que o Chico ganhou, tá ok? Já destaquei de vermelho aqui. Vou ter o y, que é a parte do Iago, e vou ter o z, que é a parte do Zico. Eu sei que se eu somar as 3 partes, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 360, que é o total que está sendo dividido, né? Se eu somar a parte que cada um vai receber, vai dar o total. Então eu sei que x mais y mais z é igual a 360. Maravilha! Agora, eu tenho que observar qual é a grandeza que está relacionada ao meu x, qual grandeza está relacionada ao meu y e qual grandeza está relacionada ao z. Nesse caso, a divisão é direta com relação ao número de filhos que cada um teve. Se o Chico teve 2 filhos, então é o 2 que eu vou ter associado ao x. Se o Iago teve 3 filhos, é o 3 que eu tenho associado ao y. E se o Zico teve 5 filhos, eu vou associar o 5 ao z. Beleza, o que eu vou ter que fazer agora? A gente tem que lembrar que quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, o que acontece? O quociente é constante, certo? Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer o quociente entre o x e o 2. Aí eu vou fazer o quociente entre o y e o 3, certo? E o quociente entre o z e o 5. E aí tudo isso é igual porque é constante, né? E é igual então ao nosso k, que é a constante de proporcionalidade que eu tenho aqui. Tá ok? Então é só eu relacionar cada uma das partes aqui que eu não conheço com relação
a grandeza que ela está associada. Tá ok? Então, beleza. Agora eu tenho que achar o valor do meu K. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou isolar cada uma das incógnitas com relação ao K. Então eu vou pegar primeiro, eu tenho ali x sobre 2. Então eu vou fazer x sobre 2 igual a K. Certo? Aí é só isolar o meu x, eu vou ficar então com x igual 2K. Tá ok? O 2 passa multiplicando e fico com x igual a 2K. Agora eu vou pegar o meu y. Então eu tenho y sobre 3 que é igual a K. Então eu vou pegar y sobre 3 igual a K. Eu vou ter então que o y é igual a 3K. Maravilha. E aí o z sobre 5, então, z sobre 5 igual a K. É só isolar o z, eu vou ficar com z então igual a 5K. Só preciso achar qual é o valor do K. Para fazer isso, eu vou pegar a minha relação inicial que eu tenho aqui e vou trocar o x, o y e o z pelos valores que eu tenho aqui, certo? Então como é que vai ficar? X mais y mais z, é só eu trocar aqui então, vai ficar 2K mais 3K, 2K mais 3K mais 5K, igual a 360. Aí eu vou ficar então com 2K mais 3K mais 5K, eu tenho 10K. 10K igual a 360. O meu K vai ser igual a 36. 360 dividido para 10 dá 36. Então, quanto que o Chico vai ganhar? Vamos colocar aqui. Se o K é 36, 2 vezes 36, 72. Então o Chico vai receber 72. Tá aqui. O nosso Iago, então eu vou fazer 3 vezes 36, que é o nosso K, que vai dar 108. Beleza? Então, o nosso Iago ganhou 108. E o Zico é o que teve mais filhos, vai receber a maior parte, né? Como a divisão ela é, então, diretamente proporcional ao número de filhos. O nosso Zico ele teve 5 filhos. Vou colocar aqui então Zico. 5 vezes 36, eu tenho aqui 180. Então o Zico ganhou 180, foi o que mais recebeu. Tá ok? Agora aconteceu um acidente, então os amigos Charles, Ivan e Zenon receberam uma multa para pagar de R$620. E eles resolveram dividir de forma inversamente proporcional ao número de dentes que cada um quebrou. Charles quebrou 2 dentes, Ivan quebrou 3 e o Zenon quebrou 5. Aqui é dentes, não dentos, né, gente? Tá ok. Então, qual é a ideia de uma divisão inversamente proporcional? O cara que tem aqui a maior parte, ele vai receber menos. O cara que tem a menor parte, ele vai receber mais. E aqui é justo, né? O cara que quebrou menos dente tem que pagar mais mesmo. O cara que quebrou mais dente, coitado, tem que pagar menos da multa, né? Então essa é a ideia. Como é que eu vou fazer? Então é bem semelhante ao anterior, tá? Eu tenho x, y, z, que são as 3 partes que eu vou ter que dividir o meu valor. Então eu sei que a soma das 3 partes, novamente, vai ter que dar o total. X mais y mais z é igual a 620. Beleza? Agora, o que eu tenho relacionado com o x, com o y e com o z? Agora a divisão é com relação aos dentes que cada um quebrou. Se o Charles quebrou 2 dentes, eu tenho o 2 relacionado ao x. Se o Ivan quebrou 3 dentes, é o 3 que está relacionado ao y. E se o Zenon quebrou 5 dentes, é o 5 relacionado ao z. Qual é a relação que eu vou ter que montar agora? Agora a divisão é inversamente proporcional. Eu tenho que lembrar que quando as grandezas são inversamente proporcionais, é o produto entre elas que é a constante, tá? Então aqui eu vou ter que multiplicar cada valor pela grandeza associada. Então eu vou fazer 2 vezes x, que vai ser igual a 3 vezes y, que vai ser igual a 5 vezes z. E isso é igual ao nosso k, 5z aqui. E isso é igual ao nosso k. Então eu tenho novamente que achar o k. Como é que eu vou fazer? Exatamente da mesma forma que antes. Vou isolar cada uma das incógnitas com relação ao k. Então eu vou pegar aqui 2x igual a k. Isolando o meu x, eu vou ter que x é igual a k sobre 2. Tá ok? Aí eu vou pegar então o meu y. 3y igual a k. Isolando y, eu vou ficar com y igual a k sobre 3. Tá aqui. E pegando o meu z, eu tenho 5z igual a k.
eu vou ficar com z igual a k sobre 5. E novamente é só eu montar a equação, pegar a equação inicial e substituir o meu x, y e z. Como é que vai ficar nesse caso aqui? Então eu tenho ali o x, então k sobre 2, vamos lá, mais o y que é k sobre 3, mais o z que é k sobre 5. Isso aqui é igual então a 620. Agora eu tenho uma soma de frações para resolver essa equação aqui. Então os denominadores são diferentes, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum, certo? O MMC então entre 2, 3 e 5 dá 30. Então eu vou pegar o 30, vou colocar para os dois lados da igualdade aqui. E aí divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, né? Lá na nossa aula de frações. 30 dividido para 2 eu tenho 15, 15 vezes k, 15k. 30 dividido para 3 dá 10, 10 vezes k, 10k. Então mais 10k. 30 dividido para 5 dá 6, 6 vezes k, 6k. 30 dividido para 1 dá 30, 30 vezes 120 eu tenho 18.600. Beleza? Então 18.600. 30 dividido dos dois lados, posso simplificar e eu fico só com os meus numeradores ali. Então vamos lá. 15k mais 10k mais 6k eu tenho então 31k. 31k igual a 18.600. Fazendo essa divisão aqui, eu vou ter então que o meu k ele é igual a 600. Aí o que vai acontecer? O Charles ele tem direito a metade do k, certo? Então se o k é 300, o Charles vai ter que pagar quanto? Vamos colocar aqui então. Charles vai ter que pagar k sobre 2, então metade é só eu dividir 600 para 2, 300. Então Charles vai ter que pagar 300 reais. Tá aqui. O nosso Ivan vai pagar quanto? Ivan então, tem o k sobre 3 aqui, então ele vai ter que pagar 1/3 do k, certo? É só eu dividir então o meu k para 3. 600 dividido para 3 dá 200, então o Ivan vai ter que pagar 200 reais da multa. E o Zenon, ele tem k sobre 5, é 1/5 da multa. Então vamos colocar Zenon aqui. É só eu dividir então os 600 para 5, que eu vou ter 120, tá? Então dessa forma que eu faço divisões que são proporcionais, tá ok? Assista agora a aula de exercícios resolvidos que eu vou fazer questões envolvendo então razões e proporções. Estou te esperando lá, valeu!